Olá, meu nome é Cassiana, docente no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de Química Analítica e uma das coordenadoras do Grupo de Análise e Pesquisa em Espectrometria, o GAP. Nas 3 últimas aulas sobre absorção atômica, apresentamos os fundamentos, instrumentação de um espectrômetro de absorção atômica e detalhamos o atomizador com chama. Hoje apresentarei a vocês um outro atomizador muito empregado em absorção atômica, o forno de grafite. Se você ainda não assistiu às 3 primeiras aulas desse assunto, não perde tempo não, corre lá. Vou deixar os links na descrição desse vídeo. Quando o atomizador empregado na técnica de absorção atômica é o forno de grafite, o método analítico recebe o nome de espectrometria de absorção atômica com forno de grafite e tem como acrônimo GFAAS, que vem do seu termo em inglês, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry. É muito comum encontrar na literatura o uso do termo espectrometria de absorção atômica com atomizador eletrotérmico, ou ETAS, do inglês Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry, como sinônimo da espectrometria de absorção atômica com forno de grafite, pois o forno de grafite é um tipo mais comum de atomizador eletrotérmico. Represento aqui um diagrama de espectrômetro de absorção atômica com forno de grafite. Temos a lâmpada de cátodo oco, que emite a radiação específica de intensidade I0, que passa pelo atomizador, nesse caso o forno de grafite, onde os átomos gasosos no estado fundamental são formados e que, portanto, absorvem a radiação. A radiação não absorvida ou transmitida segue para o monocromador, onde é separado e selecionado, chegando finalmente ao detector, onde é convertido em sinal elétrico. Vocês vão perceber na aula de hoje que o sistema de introdução de amostras, bem como o processo de formação dos átomos, é um pouco diferente da espectrometria de absorção atômica com chama, discutida na aula anterior. Aqui está uma imagem do atomizador e sistema de introdução de amostra de um espectrômetro de absorção atômica em forno de grafite. A introdução da amostra é feita por um autoamostrador que leva alíquotas da solução, organizadas em uma bandeja, para o interior do forno de grafite, onde está depositado um tubo de grafite. Um capilar leva a solução para o interior do tubo de grafite por meio de uma amostragem discreta. Reparem que a eficiência de transporte é de 100%, diferente do que acontece com a absorção atômica com chama, no qual a eficiência é de apenas 5%. Uma vez dentro do tubo de grafite, a solução passa por aquecimento até formar átomos que absorverão a radiação. A aquisição do sinal em forno de grafite é feita pela medida da área de pico e não pela altura, como ocorre na chama. Isso acontece pois, diferentemente do espectrômetro de absorção atômica com chama, onde a amostragem é contínua, aqui a amostragem é discreta. Mas como ocorre o processo de atomização no forno de grafite? A grande vantagem do forno de grafite é que é possível realizar o controle da temperatura do atomizador, de modo a planejar um programa de aquecimento. Enquanto no atomizador com chama a solução já entra em contato com a chama a 2.300 ou 3.000 graus Celsius, dependendo da chama, e a atomização ocorre quase que instantaneamente, no forno de grafite a formação dos átomos ocorre de forma controlada e gradual. O programa de aquecimento ocorre normalmente em 5 etapas de temperatura, que é aumentada de forma gradual e controlada. Uma vez que a solução é depositada dentro do tubo de grafite, inicia-se um aquecimento brando para que ocorra a dessolvatação dessa solução. Essa etapa é chamada de secagem. Posteriormente, a temperatura é aumentada um pouco mais para que haja pirólise do resíduo sólido que ficou dentro do tubo. O objetivo dessa etapa, chamada pirólise, é destruir o máximo da matriz, eliminando os concomitantes, e formar o precursor atômico, ou seja, o composto que será dissociado para formar o átomo gasoso no estado fundamental. Ao final da pirólise, é feito um aquecimento brusco no tubo de grafite, de forma que permita a formação dos átomos gasosos no estado fundamental, também chamado de nuvem atômica. É nessa etapa, chamada atomização, que a radiação é incidida e o sinal de absorção atômica é obtido. Por fim, temos a etapa de limpeza, no qual a temperatura é elevada para que os resíduos sejam dissipados. Após a etapa de resfriamento, o tubo de grafite está pronto para receber a próxima alíquota.
Vamos aos detalhes de cada etapa. Na primeira etapa, a secagem, emprega-se uma temperatura entre 80 e 200 graus Celsius, dependendo do solvente que se pretende eliminar. É uma etapa que dura em média 5 a 10 segundos. Nessa etapa, como o objetivo é arrastar os vapores do solvente para fora do tubo de grafite, deixa-se passar um pequeno fluxo de argônio por dentro do tubo. Ao final dessa etapa, é formado um filme sólido no tubo de grafite. A etapa seguinte, a pirólise, é uma das mais importantes, pois tem a função de destruir e eliminar os concomitantes da matriz. As temperaturas comumente utilizadas variam entre 250 e 1600 graus Celsius, pois esse depende da matriz e do analito. A duração varia entre 10 e 20 segundos. É importante ressaltar que a temperatura usada não pode ser tão alta a ponto de evaporar o analito. Nessa etapa, o fluxo de argônio também passa por dentro do tubo para auxiliar no arraste dos vapores residuais. Ao final dessa etapa, fica no tubo apenas os compostos inorgânicos, em geral óxidos e carbetos, que deverão ser dissociados na etapa seguinte, a atomização. É na atomização que a medida do sinal de absorção é feita, pois é aqui que os átomos gasosos no estado fundamental são formados. Para isso, o tubo é aquecido muito rapidamente para que a nuvem atômica seja formada de uma única vez. Essa nuvem deve permanecer dentro do tubo e é nesse momento que a radiação é incidida e a medida é feita. O fluxo de argônio é interrompido nessa etapa, pois o objetivo é manter a nuvem atômica confinada dentro do tubo. A temperatura comumente usada é de 1600 a 3000 graus Celsius, com duração entre 2 e 10 segundos. Após essa etapa, temos a limpeza e o resfriamento. Vejam um modelo de programa de aquecimento organizado na forma de tabela. Em geral, são os valores de temperatura de pirólise e atomização que variam, pois esses dependem fortemente da característica dos analitos e da amostra. Por isso, esses são os parâmetros que devem ser otimizados. A otimização é feita por meio da construção da curva de pirólise e atomização, cujo objetivo é encontrar os valores adequados para cada analito. Para encontrar a temperatura de pirólise ideal, deve-se manter fixa a temperatura de atomização e variar crescentemente a temperatura de pirólise. Uma vez encontrada a temperatura de pirólise ideal, fixa-se essa temperatura e varia a temperatura de atomização para encontrar a temperatura ideal de atomização. Vamos a um exemplo prático e construir a curva de temperatura de pirólise. Para isso, vamos fixar uma temperatura de atomização, por exemplo, 2100 graus Celsius. Vamos então monitorar o sinal analítico para diversos valores de temperatura de pirólise e indicar o seu valor de absorbância em um gráfico como esse. Vamos começar com a temperatura de pirólise de 200 graus Celsius. Pegamos uma solução de concentração conhecida do analito, levamos ao forno de grafite e corremos o programa de aquecimento. Nesse exemplo, obtivemos esse valor de absorbância. Vamos agora tentar uma temperatura maior, por exemplo, 300 graus Celsius. Pegamos a mesma solução, levamos ao forno de grafite e corremos o programa de aquecimento. Aqui está o valor de absorbância obtido. É possível observar que o sinal de absorbância não diminuiu, continua praticamente o mesmo, fato que indica que o analito não foi perdido durante essa etapa, mesmo com esse aumento de temperatura. Assim, podemos continuar tentando temperaturas maiores. Vale lembrar que na etapa de pirólise, quanto maior a temperatura, melhor, pois assim as chances de conseguir eliminar os concomitantes de forma efetiva são maiores. Tentamos o 400 graus Celsius e o sinal se mantém, fato que indica que não houve perdas, portanto, essa temperatura pode ser usada. Vamos tentar 500 graus Celsius. Percebemos uma leve queda no sinal, indicando perda de analito. Apenas para ter certeza, vamos monitorar o sinal a 600 graus. Uma grande queda no sinal analítico, mostrando que realmente houve perda do analito quando essa temperatura foi usada. Com todos os dados, podemos traçar o perfil da curva de temperatura de pirólise e claramente percebemos que 400 graus Celsius é a maior temperatura que podemos usar. Encontrada a temperatura de pirólise ideal, fixamos esse valor
no nosso exemplo, 400 graus Celsius, e variamos a temperatura de atomização, a fim de encontrar a melhor temperatura. Vamos começar com 1200 graus Celsius. Após correr o programa de aquecimento, chegamos a esse valor de absorvância, um valor muito baixo, o que indica que a temperatura não foi suficiente para gerar os átomos gasosos. Sendo assim, vamos tentar uma temperatura maior. Por exemplo, 1400 graus Celsius. Vejam que o sinal aumentou, o que mostra que essa temperatura foi capaz de gerar os átomos gasosos. Mas será que essa temperatura é suficiente? Para ter certeza, vamos tentar temperaturas maiores. Em 1600 graus Celsius, percebemos ainda um aumento do sinal. Em 1800 graus, uma estabilização, e em 2000, uma leve queda no sinal analítico. Com todos os dados, podemos traçar o perfil da curva de temperatura de atomização e percebemos que a menor temperatura que possibilita a aquisição do maior sinal de absorvância foi 1600 graus Celsius. Portanto, essa será a temperatura escolhida. Vale lembrar que na atomização, a melhor temperatura é a menor possível, pois assim ajuda a manter o tempo de vida do tubo de grafite. Resumindo, podemos dizer que para encontrar a melhor temperatura de pirólise, devemos fixar uma temperatura de atomização, comumente 2300 graus Celsius, e variar crescentemente a temperatura de pirólise. Uma vez encontrada a temperatura de pirólise ideal, fixa esse valor e varia a temperatura de atomização. Com isso, temos curvas com esse perfil. T1 indica a melhor temperatura de pirólise e T2 a temperatura na qual houve total volatilização do analito durante a pirólise. T3 é a temperatura na qual não houve formação dos átomos e T4 a melhor temperatura de atomização. A correta otimização dessas temperaturas é importante para garantir maior eficiência na atomização. A etapa de pirólise, como já mencionado, tem a função de promover a eliminação da matriz e formar os precursores atômicos. Nesse caso, quanto maior a temperatura usada, melhor. Porém, a temperatura não deve ser elevada a ponto de perder o analito por volatilização. Mas, como proceder em casos de analitos voláteis, como o selênio, que é volatilizado a 200 graus Celsius, assim como o mercúrio, cádmio, chumbo e outros? Para isso, podemos usar estratégias para diminuir a volatilidade desses compostos. Por exemplo, os modificadores químicos, que são substâncias que formam compostos intermetálicos com os analitos, tornando-os menos voláteis e, portanto, fazendo com que o mesmo suporte temperaturas mais altas. Um dos modificadores mais conhecidos é a mistura paládio e magnésio, que aumenta a estabilidade de pelo menos 21 analitos e por isso é chamado de modificador químico universal. Veja o exemplo do selênio. Sem modificador químico, a sua volatilidade é alta, em torno de 200 graus Celsius. Com o uso de modificador químico, mais especificamente paládio e magnésio, o selênio passa a suportar temperatura de até 1200 graus Celsius, muito bom para conseguir eliminar concomitantes de forma efetiva, principalmente quando se trata de matrizes complexas. Se fizermos uma comparação do absorção atômica com chama e absorção atômica com forno de grafite, percebe-se uma diferença na sensibilidade que é marcante. Vejam o sinal de absorvância para absorção atômica com chama e absorção atômica com forno de grafite para uma mesma concentração de chumbo num mesmo comprimento de onda. Mesmo usando um volume 50 vezes menor em forno de grafite, o sinal analítico é 230 vezes maior. Mas por que isso acontece? Devido a algumas diferenças nas configurações instrumentais. Primeiro, a eficiência de transporte. Enquanto no atomizador com chama a eficiência é de em torno de 5%, no forno de grafite é de 100%. O tempo de residência também é bem diferente. No atomizador com chama, de apenas 1 milissegundos. No forno de grafite, pode chegar a segundos. Por fim, volume de observação. Embora no atomizador com chama o volume de observação seja maior, comumente 10 centímetros, os átomos ficam mais diluídos na chama. Já no forno de grafite,
o volume de observação é menor, 1 a 2 centímetros, porém os átomos ficam mais confinados no caminho óptico. Assim, pode-se dizer que a espectrometria de absorção atômica com forno de grafite possui excelente sensibilidade e possibilita o uso de baixa quantidade de amostra e de volumes de solução, em torno de 10 microlitros. Permite a introdução de amostras líquidas, gases, suspensões e sólidos, pois permite um tratamento térmico in situ durante a pirólise. Em resumo, é uma técnica muito versátil de excelente sensibilidade. A desvantagem, entretanto, é o fato de ser monoelementar e ter baixa frequência analítica, já que cada análise pode levar até 5 minutos, dependendo da extensão do programa de aquecimento. Com isso, finalizo a aula de hoje sobre o uso do forno de grafite como atomizador na espectrometria de absorção atômica. Nas próximas aulas, vamos discutir um pouco sobre as interferências associadas a esses métodos analíticos. Caso tenham qualquer dúvida ou sugestão, deixem sua mensagem, vou adorar respondê-los. Contate-nos também pelo Facebook, caso queiram saber um pouco mais sobre a pesquisa desenvolvida pelo grupo. Vamos ficar em contato, vou adorar vê-los na próxima aula. Um super abraço a todos vocês e até a próxima!